Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa maratona nas teorias tradicionais. E com isso, hoje vamos ver a teoria sistêmica, ou também conhecida como teoria dos sistemas. Para isso, a nossa agenda, como de costume, ela é composta por uma breve contextualização, vamos conhecer o principal idealizador, conceitos que embasam a teoria, e aí posteriormente apresento para vocês as definições de sistemas e sistemas abertos. Falaremos sobre as organizações, como elas são vistas na teoria dos sistemas, e assim vamos finalizar a aula com as principais contribuições dessa teoria e com apreciação crítica. Bom, para iniciarmos então, nessa breve contextualização, cabe a gente destacar que a escola contingencial ela surge então a partir da teoria dos sistemas. Então, quando a gente falou, por exemplo, da administração científica e teoria clássica, a gente falou da escola clássica. Agora, aqui na escola contingencial, a gente vai ver, entender que são duas teorias que a compreendem, que seria a teoria dos sistemas e a teoria contingencial. Então, hoje, vamos entender melhor o que seria essa teoria dos sistemas. E assim, a escola contingencial, ela é uma outra corrente de pensamento administrativo. E aí nós vamos ver que entre os fatores que influenciaram o surgimento do pensamento sistêmico e contingencial em administração, nós vamos então destacar fatores como conscientização acerca da interdependência global pós Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse contexto, a gente então volta, a uns anos atrás aí, para a gente relembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela tornou-se muito visível, ela tornou, na verdade, muito mais visível a questão aí da interdependência entre os países. Isso porque se percebeu, que determinados acontecimentos em um país causavam o quê? Impactos em diversos países. E com isso aí temos também a questão da ocupação da Polônia ou da França pelos nazistas, que isso não afetava apenas esses países, mas acabavam afetando o quê? Todo mundo. E aí, com isso, ainda os países, eles passaram a ser vistos não como nações fechadas em si mesmas, mas como parte de um conglomerado mundial. E aí a gente tem um outro evento que vem assim para selar essa questão, essa linha de raciocínio, que seria a criação da ONU, no mesmo ano em que a guerra terminou. Aí um segundo fator aqui que cabe a gente destacar é o movimento contra a excessiva especialização das disciplinas. O que quer dizer isso? A consciência de que tudo está interligado acabou que refletindo nas concepções de conhecimento e de ciência. Então, de repente, verificou-se que existia uma excessiva especialização das diferentes disciplinas científicas e que esse isolamento aí entre as áreas, ele não era, de fato, assim, sadio. E o que a gente tem com o pensamento sistêmico, que aí a gente tem aí esse pensamento, esse movimento contrário a essa especialização, é que era necessário então surgir os primeiros estudos o quê? Interdisciplinares, partindo do pressuposto que diferentes ramos de conhecimento científico, eles eram complementares e relacionados e que constituía assim o quê? Um sistema maior. Então foi também um pontapé para a questão da interdisciplinaridade que hoje a gente trabalha, a gente tem isso em qualquer, na verdade, ambiente acadêmico ou até mesmo no mercado. E, por fim, vamos destacar a questão da influência da obra aí de Bertalanffy, que ele vai ser aí o propulsor mesmo da teoria. Só que isso a gente vai ver um pouquinho para frente quando a gente falar desse principal idealizador. Então, há
uma necessidade, contudo, dessa integração também das teorias anteriores. Porque cada uma das teorias consideravam um aspecto diferente, como por exemplo, a administração científica, o foco era em tarefas, a teoria de relações humanas, o foco em pessoas, teoria clássica, foco em estrutura. Então cada uma ia dando um foco diferente e aí chega então a teoria sistêmica para realmente verificar assim que era necessário ter uma visão de todo. E que essas outras teorias, elas apresentavam então com isso uma fragilidade, por considerar de fato, né, um aspecto de forma isolada. E assim então, a gente passa aqui a conhecer quem seria, né, o nosso principal idealizador, e ele é um biólogo, então assim é um fato bem interessante, a gente vai ver também um pouco, né, sobre a contribuição dele sendo biólogo, destacando mesmo que uma teoria de tão amplo assim espectro, ela pode ser aplicada a todas as áreas do conhecimento, como computação, administração, etc. Ela foi formalizada por alguém das ciências biológicas. E assim, trazer esse conhecimento dessa ciência foi assim essencial para a gente entender de fato que o funcionamento isolado dos sistemas menores, que a gente vai falar quem são esses sistemas, em um ser vivo, por exemplo, né, a gente pode falar aí do sistema circulatório, respiratório, entre outros, também trazer a questão da importância do interrelacionamento desses sistemas menores entre si e com o próprio sistema maior, que no caso seria o sistema aí, né, ser vivo. Então, gente, o Bertalan Fay, ele faz e traz uma contribuição que vai assim mais do que diferenciar os sistemas, mas sim assim, entender o funcionamento genérico de qualquer sistema existente no universo. E assim, para o enfoque sistêmico, não tem sentido analisar as partes do corpo separadamente, pois a gente sabe, né? A gente tem aí diversos órgãos e eles interferem no funcionamento de outro e também no funcionamento do corpo, né? Do nosso corpo em geral. Então, quando a gente traz toda essa abordagem de Bertrand Fly, a gente tem aqui então que a teoria dos sistemas ela se baseia nas premissas de que os sistemas são compostos de subsistemas, que poderiam ser aí as moléculas, células, órgãos, e que são sistemas abertos, porque a gente tem aí um meio ambiente que também é constituído por sistemas influenciando. E aí a gente tem que as funções de um sistema vai depender de fato até mesmo da estrutura, né, do todo. Então assim, quando a gente fala, por exemplo, a gente como um sistema, né, ser vivo, a gente tem aqui o nosso corpo sendo formado por diversos sistemas, como eu mencionei anteriormente, mas que a gente tem o quê? Uma relação ainda com o ambiente. Então, por exemplo, se a temperatura do ambiente ela está hoje muito alta, o nosso corpo ele também reage quanto a isso. Então a gente começa a transpirar. Então assim, são sinais que o nosso corpo ele traz, né? Ele emite através também dessa relação, né, dessa interação com o ambiente onde a gente está situado. E quando a gente fala dessa abordagem, a gente assim traz para a administração mesmo, para as organizações, entendendo-as como um sistema. E aí a gente também traz toda aquela abordagem que começou desde da teoria estruturalista, que as organizações, elas não são autossuficientes, porque elas, né, precisam aí de insumos do ambiente como matéria-prima, recursos humanos, capital, além também de precisarem o quê? Escoar os seus produtos e serviços, né, para os seus clientes. Então a gente tem que aqui na teoria o foco nosso de análise é o quê?
a organização, seus subsistemas e a interação com o ambiente na qual essas organizações estão inseridas. Então aqui a gente traz que as organizações, elas então são sistemas abertos e a interação entre as partes dela e com o ambiente vai envolver aí as entradas, saídas, a gente vai ver também o processo de transformação, que seriam na verdade os parâmetros que a gente fala aqui em relação ao sistema. E aí, destacando mais uma vez, para garantir mesmo esse intercâmbio com o meio e a própria sobrevivência desse sistema ali naquele ambiente. E a nova forma, então, da gente conseguir interpretar as organizações, que agora, então, passam a ser vistas como esse sistema aberto aí, inserido nesse ambiente, que acaba sendo uma grande contribuição que a teoria ela traz. Então, quando eu paro e penso que a organização, ela tem vários subsistemas, que seriam aí os departamentos, seus setores, e que eles têm que trabalhar de uma forma, né, harmônica, sincronizada. Então, assim, a gente viu também que existe um objetivo e que os demais, eles têm que estar, né, todos alinhados ali ao cumprimento do objetivo organizacional. Então, assim, os departamentos, eles possuem, né, ou devem possuir aí uma contínua interação. Quando eu falo devem, porque a gente sabe que muitas organizações, inclusive os departamentos, eles ficam competindo entre si. A questão de recursos, então assim, acabam não sendo, né, realmente tão, essa relação tão harmônica. Mas então, gente, eu pergunto para vocês, afinal, o que é um sistema? E aí na literatura a gente vai ver inúmeros conceitos, definições aí de sistemas. Então, por exemplo, é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir objetivos. Uma outra definição é um conjunto de elementos unidos por alguma forma de interação ou interdependência. Ou ainda, conjunto de unidades em interrelações mútuas. Então, aos poucos, a gente vai vendo que os conceitos eles acabam sendo muito similares, mas também podem, né, trazer aí alguma forma de complementariedade. E nesse sentido, então, a gente vai utilizar na disciplina o conceito que o sistema é um todo organizado, formado por elementos interdependentes, que está rodeado por um meio exterior aí, um ambiente, e esse meio exterior é um meio específico no qual o sistema opera e são por ele condicionados. Então a gente vai ver que esse sistema, ou aqui a gente tratando as organizações como sistemas, elas influenciam o meio e também são influenciados por eles. Então a gente tem aí, por exemplo, os concorrentes. Ações dos concorrentes me influenciam. Muitas vezes eu vou tomar determinada decisão ou eu vou agir, né, de uma forma mais estratégica por causa de uma determinada ação do concorrente. E também eu posso considerar que, dependendo da minha estratégia, eu também vou atingir os concorrentes. Então, muitos deles vão ter que mudar, muitas vezes ali, seus hábitos, seus produtos ou serviços, para conseguirem também se manter, né, competitivo ali naquele mercado. E quando a gente fala então nessa definição de sistemas, a gente tem aqui duas premissas que seriam: os sistemas existem dentro de sistemas, e uma outra que seria as organizações são sistemas abertos. Então, gente, durante toda a aula de hoje, a palavra sistema aberto, ela vai aparecer assim de forma considerável. Por quê? Essa é assim, na verdade, a cereja mesmo, né, da teoria. É considerar que agora as organizações, elas não só interagem entre si, como lá na teoria estruturalista a gente tinha mencionado. É a gente entender mesmo que os sistemas, eles estão ali
né, atuando dentro de um ambiente e que intercâmbios existem a todo momento. Então, assim, a gente tem a necessidade aí de insumos, temos, mas a gente tem a necessidade também de vender os produtos, a gente tem uma necessidade muito grande aí de adquirir conhecimento desse ambiente. Então, ou seja, existe uma troca de energia e de informação o tempo todo. E quando a gente fala os sistemas existem dentro de sistemas, é que cada sistema realmente ele é constituído ali de subsistemas. Então, assim, quando o nosso principal idealizador ele traz o conceito mais dentro das ciências biológicas e faz assim, né, a menção mesmo do nosso corpo humano. E aí ele sendo formado pelos sistemas, cada sistema tem os seus órgãos, cada órgão tem suas células, cada célula suas moléculas. Então, assim, a gente acaba tendo aí cada vez, né, mais uma forma de desmembrar e encontrar subsistemas. E aí a gente tem quanto conceito, de fato, de sistema aberto, é que se o sistema interage com o meio exterior, ele é então designado um sistema aberto. Então, assim, as relações do sistema com o meio exterior, elas processam-se aí através, né, de trocas mesmo de energia, de informação e também por meio dos inputs e os outputs. E que ainda a gente vai ter os canais de comunicação que vão permitir, então, essas trocas e de fato, né, vincular aí os inputs e outputs de informação ou de energia. Então, o que a gente pode dizer é que o ambiente, ele é potencialmente sem fronteiras. E ele vai incluir o quê? Variáveis desconhecidas e incontroladas. Então, assim, a gente sabe, e acaba sendo até um clichê, a gente falar que o ambiente ele é dinâmico, que ele, né, tem mudanças muito constantes. E também a questão da mutabilidade mesmo dos acontecimentos. Só que então, se as organizações conseguirem de alguma forma monitorar o ambiente, ela consegue de alguma forma traçar objetivos e executar ações que vão assim de encontro, que são mais coerentes com essa dinâmica do ambiente onde elas estão inseridas. E aí, quando a gente fala de sistema aberto, a gente traz também que ele possui algumas características, como por exemplo, o todo é superior à soma das suas partes. As partes integrantes de um sistema, elas são interdependentes. Como havíamos falado, inclusive, considerando os departamentos de uma organização como subsistemas, e a gente ter então essa interdependência. Um departamento precisa de muitas vezes outputs de outro departamento. E uma outra característica seria relacionado mesmo à cadeia hierárquica, né, dos sistemas que são formados por subsistemas. E aí até o autor ele coloca, né, que o universo então ele pode ser visto aí como uma vasta cadeia de sistemas. Uma quarta característica se refere aos sistemas exercerem autorregulação e controle, para que eles consigam manterem, né, em equilíbrio. E essa característica, ela também contribui com a análise da característica número 6, que se refere à autorregulação dos sistemas, implicando o quê? Nessa questão de mudar, de se adaptar, então fazer as alterações necessárias para que consigam conviver, né, ou sobreviver naquele ambiente. Temos também aí a questão dos sistemas influenciando o meio, como a gente já havia também mencionado, e por último a característica que os sistemas têm a capacidade de alcançar os objetivos através de vários modos diferentes. Então, ou seja, quando eu pego uma organização como sistema, que na verdade é até agora a próxima abordagem que a gente vai dar aqui na aula, a gente tem que, ela quanto sistema, ela atua de uma maneira muito diferente de outra organização que pode ser do mesmo setor, ter o mesmo número de funcionários, né? Ser realmente uma organização muito parecida, mas cada uma delas vai atuar muitas vezes de formas diferentes.
Isso porque a gente vai ter também outras variáveis, né, como cultura, por exemplo. Então a gente tem que a organização na teoria dos sistemas, ela então é vista aí como esse conjunto de subsistemas que podem ser estrutural, de natureza técnica, psicossocial, de valores e que vão que se interagindo. E aí o que é importante? Que o administrador, ele o que? Ele deve de fato assegurar que todas as partes da organização elas estejam de alguma forma coordenadas ali internamente para que, né, consigam então alcançar os objetivos organizacionais. E quando a gente está falando então dessas partes da organização, por exemplo, a gente pode destacar áreas funcionais como o marketing, que tem toda responsabilidade de identificar necessidades do mercado, colocar o produto nele. A questão da produção, que é uma função aí relativa à transformação da matéria-prima, né, no produto final acabado. Alguns autores até consideram essas duas áreas como áreas funcionais fins e as demais aqui agora como áreas funcionais meio. Por exemplo, a administração financeira, que já vai ter toda aí uma atenção mesmo ao planejamento, captação, né, trabalhar mesmo com a questão dos recursos financeiros. A administração de materiais, com uma função aí relativa ao suprimento de materiais, né, a questão também de normatização, armazenamento, movimentação de materiais, a administração de serviços aí, com essa questão mesmo, né, de suporte e também com a função relativa ao transporte de pessoas. Também há questões jurídicas, de segurança, de administração de escritórios, etc. A administração de recursos humanos, que basicamente a gente pode dizer que trabalha com a questão de recrutamento, seleção, depois com a questão do desenvolvimento de pessoal e ainda com as formas de manter os colaboradores naquela organização, as formas de incentivo. E aí, por fim, a questão da gestão empresarial, que seria, na verdade, essa questão que a gente tem falado aí, né, relativa ao planejamento estratégico, ao planejamento da organização e também ao desenvolvimento aí, né, de possibilidades de tecnologias. E ainda, pensando em organizações na teoria, eles trouxeram, então, na verdade, um conceito, né, bem diferente agora do homem. A gente já viu lá o Homo economicus no início, e agora, que é, na verdade, até uma outra diferença em relação às teorias anteriores, é que a teoria dos sistemas, ela não enxerga o trabalhador como um homem social ou complexo, mas sim como um homem funcional. Então, em uma organização, as pessoas, elas interagem entre si, funcionando, né, também como sistemas abertos. O comportamento dessas pessoas, muitas vezes aí, ele é influenciado pelo seu ambiente e as suas ações visam a objetivos exteriores a ela, né, ou seja, ali também aos objetivos da organização, quanto também a objetivos pessoais, né, objetivos profissionais. Então, assim, para a teoria dos sistemas, as organizações elas acabam sendo esses sistemas de papéis. E o homem funcional, ele vai, em determinado momento, executar um determinado papel, né? Então, a gente tem ali um cargo ali, então ali eu tenho atividades, funções, papéis a serem, então, desenvolvidos. E ele vai administrar então as suas expectativas e se ajustando aos poucos, né, a esses novos papéis ali que vão sendo atribuídos. Ainda um outro conceito importante da gente destacar, que é, na verdade, uma importante assim, implicação conceitual que a teoria dos sistemas, ela tem a ver com o conceito aí de equifinalidade, que seria uma propriedade dos sistemas abertos que se refere a diversas formas mesmo de alcançar o mesmo objetivo. Então, assim, contraria todas as teorias anteriores que traziam assim, existe a única melhor forma de administrar, né? Então a gente teve na teoria clássica isso muito presente.
E agora a gente chega à conclusão, né, na teoria aqui sistêmica, que não, que as organizações, elas podem, né, como falamos anteriormente, adotar estratégias diferentes, formas possíveis para alcançar ali os seus objetivos. Assim, nós temos que as organizações, né, considerando-as aí como sistemas abertos, elas possuem o quê? Os parâmetros. Esses que são, então, aí a gente tem as entradas. As entradas, elas acabam sendo, né, de forma aí bem acentuada, uma força mesmo de partida do sistema. Aí a gente tem que esses recursos, né, essas entradas, eles vão de alguma forma serem processados e a gente vai ter, né, no final os outputs aí. Tudo isso pensando que a organização ela tem objetivos estruturados e ela está inserida em um ambiente. Então, ou seja, os parâmetros eles são o que? Elementos variáveis que por possuírem determinada propriedade caracterizam o valor e a dimensão de um sistema para demonstrar mesmo a totalidade que aquele, né, sistema possui. Então, como entrada ou insumos, como a gente falou, a gente vai ver que vai ser aquele arranque e vai fornecer o material, a informação para a operação, para a transformação. Então, quando a gente tem a questão do processamento, é transformar os recursos ali em produtos, que consequentemente serão as saídas ou os resultados. E ainda cabe a gente destacar que esse processo de feedback aí, ou de retroação, ou alimentação aí de retorno, a gente tem o quê? Comparando a saída com os critérios estabelecidos. E quando a gente fala do ambiente ou subsistema, são as partes do sistema que se desenvolvem as atividades aí que são interdependentes, interligadas, né, o ambiente externo. E quando a gente fala nessa questão, nessa visão sistêmica, que a gente utiliza muito esse termo até hoje, é pensarmos mesmo que todas as organizações, elas acabam tendo as entradas, que são aí muitas vezes seus recursos mesmo, que são as matérias-primas, as instalações físicas, a informação, o conhecimento, recursos financeiros, humanos. E aí a gente tem a questão da transformação, que vai de fato então fazer com que essa matéria-prima, ela seja, ou essas, né, sejam transformadas então em produtos, né, ou serviços. E a questão quando a gente fala do feedback é que se a minha saída ela não está de acordo com os meus padrões ali de qualidade, né, com o que foi especificado, a gente então vai ter que trazer aí uma questão de ações corretivas mesmo na minha entrada. Portanto, para finalizarmos a aula de hoje, temos então que as principais contribuições então dessa teoria é que ela percebe relações importantes entre subsistemas organizacionais, no que tange aí o alcance dos objetivos organizacionais. Além disso, ela desmistifica a solução administrativa ótima, né, trazida aí pela escola clássica. Então a gente tem aqui, né, a gente abre um espaço para soluções alternativas aí, muitas vezes apenas satisfatórias. Expande as fronteiras da organização, reconhecendo a importância aí da sua relação com o ambiente. Além disso, abre caminhos para uma série de pesquisas a serem desenvolvidas para identificar variáveis ambientais que influenciam o desempenho organizacional. Inclusive, no meu mestrado, eu trabalhei as organizações analisando a questão da gestão do conhecimento, mas considerando que os sistemas de gestão do conhecimento, eles têm entrada, o processamento e resultados. Então, todas as análises, elas foram baseadas nessa abordagem sistêmica de cada projeto, cada iniciativa de gestão do conhecimento que foram, na verdade, analisados aí nas secretarias estaduais de Minas Gerais. E aí também no doutorado eu trago a questão de estudar mesmo como que as variáveis, né, como que os conhecimentos, as informações que as organizações elas capturam do ambiente
favorecem elas de alguma forma assim a se ajustarem mesmo às demandas, a se manterem competitivas. Então, assim, inúmeras pesquisas, elas têm sido, e assim, é uma perspectiva, né, uma sugestão de pesquisa assim, muito forte, cada vez mais tentar estudar como que essas organizações, elas podem identificar ou se ajustar ao ambiente para aumentar mesmo o seu desempenho organizacional. E assim, como aí, né, uma apreciação crítica, a gente então entende que essa teoria, ela baseia-se em conceitos assim bem relacionados mesmo, né, às ciências biológicas naturais e que nem sempre levam em consideração a complexidade ali da vida social, das organizações. Ela traz uma visão, mas a gente pode considerar que essa visão ela pode ser limitada por a gente trazer, né, é, na verdade, toda essa estrutura realmente de análise, de pensamento sistêmico vindo das ciências biológicas. Mas assim, que não é um aspecto negativo, mas é apenas para reflexão. E aí, uma outra questão é essas análises que a gente então pode fazer a partir do ponto de vista sistêmico, de considerar mesmo, né, que a gente e as organizações e os sistemas, como eu falei com vocês, né, sistemas de informação, eles podem ser analisados sobre esse ponto de vista de entradas, processamentos, saídas, que estão inseridas dentro de um ambiente, a questão também do feedback, né? E por fim, a questão que a teoria ela traz para a gente também essa abordagem bem assim mais dinâmica. Ela vai de alguma forma adicionar ali, né, a ênfase mesmo sobre o processo de interação entre as partes. Então a gente entender que a mudança em determinada parte ela pode provocar, né, diversas outras mudanças em outros subsistemas e consequentemente no todo. Então, assim, é uma outra forma de análise que também o administrador e que nós temos hoje que ter em relação às organizações. Então, assim, essas foram as principais referências utilizadas. Esse material ele foi gerado, né, principalmente aí a partir dessas e também de ilustrações da internet e que é um material exclusivamente construído para fins acadêmicos mesmo. Muito obrigada e até a próxima.